No livro As Seis Lições, Ludwig von Mises oferece uma visão crítica e contundente sobre os principais pilares que sustentam as economias de mercado e as ameaças que as ideologias intervencionistas representam para a liberdade individual e a prosperidade. Com uma linguagem acessível e uma estrutura direta, Mises aborda 6 grandes temas, cada um deles essencial para compreender a lógica por trás do liberalismo econômico e os perigos do coletivismo. Vamos mergulhar em cada lição. Mises começa defendendo o capitalismo como o sistema econômico mais eficaz para a prosperidade. Ele argumenta que, ao contrário do que pregam seus detratores, o capitalismo não beneficia apenas os ricos, mas melhora a qualidade de vida de toda a sociedade. Sob o capitalismo, o mercado direciona recursos para onde são mais necessários, determinado pela demanda dos consumidores. A propriedade privada é a base desse sistema, permitindo que indivíduos tomem decisões racionais e produtivas. Mises explica que os empreendedores não acumulam riqueza por ganância, mas porque oferecem bens e serviços desejados pela sociedade. Em contraste, ele critica sistemas intervencionistas, que limitam a liberdade econômica e distorcem os incentivos, levando à ineficiência e à estagnação. Mises desmonta a ideia de que o socialismo pode ser uma alternativa viável ao capitalismo. Ele aponta que a abolição da propriedade privada leva à incapacidade de calcular preços de forma eficiente, o que paralisa a economia. Sem preços de mercado, não há como saber o valor real de recursos, bens e serviços. O socialismo também destrói a inovação e a liberdade. Mises enfatiza que um sistema centralizado, que tenta planejar cada aspecto da economia, acaba impondo decisões autoritárias à sociedade. Isso gera escassez, desperdício e repressão. Além disso, ele alerta que a centralização do poder econômico é inseparável da centralização do poder político, criando regimes totalitários que esmagam a individualidade e a criatividade humana. Nesta lição, Mises explica que o intervencionismo é um meio-termo ilusório entre capitalismo e socialismo. Ele afirma que políticas intervencionistas, como controle de preços, subsídios e regulações excessivas, nunca alcançam os objetivos prometidos e frequentemente geram efeitos colaterais mais danosos do que os problemas que pretendiam resolver. Por exemplo, o controle de preços pode levar à escassez ou ao excesso de produção, desorganizando o mercado. Ele também critica a ideia de que o governo pode consertar o mercado, argumentando que as intervenções criam distorções que apenas aumentam a necessidade de mais intervenções, num ciclo vicioso. Mises aborda a inflação como um dos maiores perigos econômicos e sociais. Ele define a inflação como o aumento artificial da oferta de moeda, geralmente promovido pelo governo. Esse aumento desvaloriza o poder de compra do dinheiro, prejudicando principalmente os mais pobres e os poupadores. Ele destaca que a inflação é frequentemente usada como uma ferramenta política para financiar gastos públicos excessivos, mas que seus efeitos desastrosos, como o aumento dos preços e a instabilidade econômica, são inevitáveis. Mises também alerta para os perigos do colapso de moedas, que historicamente resultam em crises sociais, revoltas e até colapsos de governos. Nesta lição, Mises reflete sobre a importância do investimento externo para o desenvolvimento das nações. Ele argumenta que o capital estrangeiro, ao contrário do que afirmam os nacionalistas econômicos, pode ser um catalisador de progresso. Para ele, o capital não possui fronteiras naturais e deve ser empregado onde será mais produtivo. Ele critica políticas protecionistas que buscam restringir o investimento estrangeiro, explicando que tais políticas apenas isolam os países de oportunidades de crescimento. Mises encerra o livro com uma análise sobre o impacto das ideias na sociedade. Ele afirma que a luta por liberdade e prosperidade começa na esfera das ideias. A batalha entre liberdade e estatismo é travada principalmente no campo intelectual.
Ele encoraja o estudo da economia e o engajamento intelectual como formas de resistir às forças coletivistas. Segundo Mises, ignorar as questões econômicas é abrir caminho para políticas destrutivas e para a erosão das liberdades individuais. Mises entrega, em As 6 Lições, um manifesto claro em defesa da liberdade individual e do capitalismo como o sistema mais eficiente e moral para a prosperidade. Ele não hesita em criticar o socialismo, o intervencionismo e as políticas inflacionárias, mostrando que estas não apenas falham em atingir seus objetivos, mas, frequentemente, acabam causando sérios danos econômicos e sociais. O livro é uma leitura indispensável para quem deseja compreender os fundamentos do liberalismo econômico e os riscos que as ideologias coletivistas representam para a liberdade e a prosperidade humanas.